Hoje eu quero começar esse vídeo com uma simples pergunta. Você já percebeu que às vezes parece que a vida está cheia de possibilidades, mas mesmo assim, nada muda? Você quer ganhar mais dinheiro, quer melhorar a sua vida, quer criar algo novo, como abrir um canal no YouTube, ou abrir uma empresa, fazer uma atividade nova que vai lhe render um dinheiro, mas parece que existe alguma coisa invisível te segurando. Hoje quero falar sobre duas coisas importantes: o ego e algo da física chamado colapso da função da onda. Calma, não precisa assustar com esse nome complicado. Eu vou explicar isso de uma forma tão simples que até uma criança de 9 anos pode compreender. E quando você entende isso, vai perceber como o ego pode estar atrapalhando de criar a realidade que você deseja. Se você gosta de conteúdo sobre a expansão da consciência, mudança de realidade, cocriação da realidade, lei da atração e mudança de mentalidade e como criar uma vida melhor, já deixa o seu like, se inscreva no canal e se você caiu neste vídeo de paraquedas, é porque você está no caminho da expansão da consciência. Nada neste universo acontece por acaso. Então prepare o seu lanche da tarde. Eu estou aqui com meu waffle, uma geleia maravilhosa, artesanal, de frutos vermelhos, e o meu café. Não é fictício, é café. Bora iniciar esse vídeo. Agora vamos entender primeiro uma coisa muito importante. O que é o ego? O ego é como uma voz dentro da sua cabecinha. E essa voz diz coisas como: isso é difícil. Ah, esquece, você não consegue. E se der errado? Acho melhor você não tentar. O ego gosta de segurança. Por que essas palavrinhas surgem na sua cabeça? Porque simplesmente o ego gosta de segurança. Ele quer que tudo fique ao que sempre foi. Quem assistiu aquele filme que é Os Groots? Acho que é isso. Que é uma família que vive dentro da caverna. E se você sair da caverna, você corre o risco de vida. Ou seja, corre o risco de morte. E nada melhor, gente, do que o livro de Platão sobre o mito da caverna. E ele fala sobre o quê? O ego. E tem um livro maravilhoso aqui que eu posso indicar para vocês, que é este: O Ego é o Seu Inimigo. E é isso mesmo. O ego, ele quer te manter onde você está agora. Tudo que é novo para o ego é sinônimo de quê? De perigo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine um cachorro que fica latindo sempre quando vê algo novo. Ele não conhece aquilo, ele não sabe o que é aquilo, ele começa a latir porque algo novo está passando diante dos olhos dele e então por isso ele late. O ego é a mesma coisa. Sempre que você pensa em fazer algo diferente, ele começa a dizer: cuidado, isso pode dar errado. O problema é quando você sempre escuta essa voz. Você acaba não tentando coisas novas. E sem tentar coisas novas, a vida continua igual. Gente, eu vou dar um exemplo aqui, meu, real, que foi uma prática minha. E se eu continuasse no Brasil e não viesse morar na Europa, eu não ia ter essa experiência de viver como estrangeira. Eu jamais teria a experiência de trabalhar com algo novos. Por exemplo, hoje eu trabalho como house cleaner de Airbnb. E lá atrás, eu fiz o que todos os imigrantes ou que todos os estrangeiros fazem quando chegam em um país novo. Vai trabalhar em restaurante lavando pratos, porque é esta função que oferece para o estrangeiro. E o proprietário ainda pergunta: você sabe lavar pratos? Você fica perguntando: será que eu sei lavar pratos? Eu me questionei: será que eu sei lavar pratos? Mas na verdade é uma máquina que lava, não é você que lava pratos. E aí a segunda coisa, depois que sai dos restaurantes, vão trabalhar em quê? Em fábricas, porque pagam mais, só que é muitas horas de trabalho, muitas horas em pé. E é muito cansativo. E o pior de tudo é que o trabalho é
por turno, ou seja, você trabalha de dia ou trabalha à noite, depois você troca. E isso, sinceramente, gente, acaba com qualquer pessoa, porque nenhum ser humano nasceu para trabalhar à noite, de madrugada. Não, eu digo isso porque eu tive a experiência de trabalhar em fábrica. Eu saí de lá porque eu quero algo melhor. Eu não permito que o ego me mantenha presa em um trabalho só. Nem no Brasil eu fazia isso. Eu nunca tive. A maioria das pessoas tem uma única carteira de trabalho e está lá carimbada um único trabalho. Eu não, acho que eu tenho 4 carteiras de trabalho e todas eram trabalhos e todas elas eram trabalhos temporários, ou seja, atrás da carteira de trabalho tem lá umas partes em branco, onde as empresas elas colocam lá o contrato de quanto tempo. Então eu sempre trabalhei com contrato. Meus contratos eram de 9 meses até 1 ano. Mas depois que eu trabalhava, gente, eu me dava férias de 6 meses, sem eu ficar 6 meses sem trabalhar, porque eu sabia administrar o meu dinheiro. Então, eu nunca permiti que o ego me prendesse. Por que eu fazia isso? Porque eu entendi. Eu busquei conhecimento. Lembra que Jesus dizia: o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu fui atrás de conhecimento. Depois que eu li o livro de Platão, O Mito da Caverna, eu abri a minha mente. Tem outro livro também maravilhoso que eu vou indicar aqui para vocês, que é de Napoleão Hill, que é o Mais Esperto que o Diabo. Este livro, ele abriu mais a minha mente. Eu percebi que o sistema quer nos prender a trabalhos braçais, ali para a gente se acabar ali. Uma boa parte das pessoas que eu converso, todas elas estão há mais de 10 anos, 20 anos na mesma função, porque tem medo de sair. Porque o ego prende. Ai, mas se eu sair desse trabalho, e se eu não encontrar outro melhor? Gente, o trabalho que eu vejo que as pessoas fazem aqui na Europa não são melhor. Hoje eu faço limpeza de Airbnb porque eu me permiti. Eu saí do trabalho da fábrica, fui trabalhar no hotel por 20 dias para poder aprender. E as pessoas que eu conheci lá dentro trabalham em um hotel há mais de 3 anos. Tem pessoas que trabalham 10 anos na mesma função, ganhando um salário pequenininho. E eu entrei com o objetivo claro, que eu ia só passar 20 dias aprendendo como é trabalhar naquela função e abrir a minha própria empresa. Hoje eu presto serviço a uma empresa. Humanamente, é impossível prestar serviço a várias empresas. Então, hoje eu trabalho com Airbnb e ganho muito, muito mais. Algumas pessoas me questionam, você pretende passar muito tempo trabalhando nisso? Gente, a partir do momento que o YouTube começar a me pagar muito mais, eu vou delegar para outra pessoa. Meu objetivo aqui é trabalhar com internet. Não é à toa que eu estou botando minha carinha no sol, aqui passando para vocês o meu conhecimento que eu venho agregando há mais de 10 anos, um conhecimento valioso, e venho compartilhando com vocês para que vocês possam expandir a vossa consciência e sair do mito da caverna. Não tenho medo. Eu não tenho medo, gente, de mudança. Eu não tenho medo de prosperar. Eu tenho medo de ficar no mesmo lugar. Então vamos voltar aqui para o nosso estudo de hoje. Agora vamos entender a segunda parte da história. O que é o colapso da função de onda? Na física existe uma ideia muito interessante. Antes de algo acontecer, várias possibilidades existem ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui com a caixa, tá bem, gente? O universo é esta caixa. Você é o observador. Você observa o que você deseja manifestar na sua vida. De tanto você observar, desejar, ou seja, o colapso da função de onda, de tanto você querer aquilo, o universo, que é esta caixa, ele vai te dar aquilo que você pensa, que tanto você quer realizar na sua vida. Aqui tem um exemplo, tá bem, gente? Aqui tem uma garrafa de água. Por quê? De tanto você desejar esta garrafa de água na sua vida, que se manifesta na sua vida, que o universo, ele é perfeito. Ele te dá aquilo que você, como observador, está observando. Possibilidades, ou seja, você que é observador está observando as possibilidades. Eu quero manifestar a garrafa de água
E é isso que o universo vai te entregar, esta garrafa de água, porque existe uma frequência. Você está emanando para você, como observador, quer muito manifestar essa garrafa. E emana isso, eu quero isso, e o universo não tem outra forma de não te entregar que seja a garrafa de água. Esse aqui é um exemplo bem simples para você entender o colapso da função de onda. E é através desse comportamento de como observador que você permite que possibilidades aconteçam na sua vida. Por exemplo, de conhecer alguém, de ter uma nova ideia, ou seja, insights, de criar um canal no YouTube, ou de poder executar algo que vai trazer muito dinheiro, você vai executar uma ideia que pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Essa ideia, no início, é para resolver um problema seu, mas que pode resolver problemas de várias pessoas. E isso vai te trazer muito um retorno financeiro. Ou você pode, por exemplo, encontrar uma nova oportunidade de trabalho. Por exemplo, um amigo meu que ele é engenheiro mecânico, ele simplesmente foi fazer uma entrevista em uma agência e ele ouviu a intuição de ir para a outra porta, ou seja, era um prédio, tá? Um prédio administrativo, onde tem várias salas, várias portas, e aí ele simplesmente ele confundiu o andar e a porta, ou seja, o andar que ele deveria fazer a entrevista é o andar abaixo, ele subiu um andar acima e entrou na porta esquerda, que era a própria empresa. A empresa tinha formado uma agência de empregos embaixo, onde ela queria um mecânico, um engenheiro mecânico para determinada função. Ele subiu um andar acima e fez a entrevista e passou, ou seja, ele foi contratado diretamente com a empresa e não com a agência. Ou seja, muitas vezes depende de como você olha para a realidade. E é aqui que o ego começa a atrapalhar. Como o ego atrapalha? Imagine, vou dar um exemplo, imagine duas pessoas caminhando numa rua. As duas pessoas passam na frente de um lugar com um cartaz escrito: estamos procurando pessoas criativas para um novo projeto. A primeira pessoa pensa: interessante, talvez eu devesse tentar. A segunda pessoa pensa: ah, isso não é para mim. Percebe a diferença? A oportunidade estava ali para as duas pessoas. Mas o ego da segunda pessoa disse: você não é bom o suficiente. E naquele momento, aquela possibilidade desaparece na realidade dela. É como se a mente dela tivesse escolhido uma versão da realidade, onde aquela porta não existe. Quem já assistiu aquele filme Matrix, onde existem diversas portas e quando você abre, cada uma delas é uma realidade diferente? Todos os dias fazemos isso sem perceber. O ego fecha portas antes mesmo de tentarmos abrir. Ou seja, você é o diretor da sua realidade. Se você vive a escassez, você desacredita que um certo trabalho, uma certa função não é para você, é isso que vai acontecer. Você não se permite abrir portas para poder mudar a sua realidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do dia a dia, um exemplo básico, tá bem? O primeiro exemplo, você pretende abrir um negócio, seja aqui um canal no YouTube, mas o ego fala: você vai se expor na internet, as pessoas vão rir de você, você tem o que para compartilhar com as pessoas? Você não tem nada para compartilhar com as pessoas. Você por acaso vai querer fazer dancinha? Isso que você conhece, as pessoas já sabem. Não adianta. Você vai se pôr ao ridículo. Isso é o ego. Ele te atrapalha, ele afunda os seus sonhos. De repente, você sabe cozinhar um bolo, até um vídeo simples na sua casa. Você pode não ter um lugar bonito, uma sala bonita, mas você tem um conteúdo para poder passar para as pessoas. As pessoas podem se identificar com o seu carisma, podem se identificar com você, com a sua história. Você até impede de mudar a sua própria realidade por conta do ego. Percebe o quanto o ego ele pode te afundar? Se o meu amigo visse o ego, não subiu o primeiro andar não, é aqui mesmo esse andar. Entra na salinha da direita e não, ele subiu para o andar de cima, entrou na esquerda e foi contratado. Ou se eu ouvisse o meu ego dizer: você vai fazer o que na internet? Falar sobre a lei da atração, lei da cocriação, ciências ocultas, as pessoas vão te chamar de bruxa. Ou você vai colocar sua carinha no sol, para as pessoas falarem alguma coisa de você.
Gente, eu não permito que o ego controle a minha vida. Eu, o eu sou, a conexão que eu tenho com a divindade, com Deus, com o todo, não permite que o ego conduza a minha vida, a minha realidade, porque eu sou a diretora da minha realidade. Eu não permito ficar presa na caverna com medo do que a vida pode proporcionar. Não o que a vida, mas o que eu posso fazer neste mundo, proporcionar grandes coisas neste mundo. E se eu estou aqui na internet, é porque eu tenho sim conteúdo de valor para transmitir para você, para ajudar a você para sair de um lugar que você não quer estar, de um lugar que você não se sente confortável e quer viver o inimaginável e quer viver o extraordinário. É isso que é aqui o meu objetivo. Cada um aqui tem o seu propósito de vida. O meu propósito de vida é não ficar estagnado, não ficar no mesmo lugar. Não permitir que o ego controle a minha realidade. Eu controlo a minha realidade a partir do momento que eu tive esse conhecimento. Eu eliminei pensamentos que o ego estava dominando ao que há mais de 14 anos atrás, onde eu tinha medo de dar um passo, de fazer algo diferente por conta do ego. E quanta coisa eu mudei na minha vida. Então eu digo para vocês que tudo que foi bloqueado na sua vida até hoje não foi o universo, mas o ego. Então aqui vai uma ideia importante. Talvez a vida esteja cheia de possibilidades o tempo todo. Novas ideias, novas oportunidades, novos caminhos. Mas o ego fica tentando proteger você de qualquer risco. E ao fazer isso, ele também te protege de muitas coisas boas. Por isso, às vezes, criar uma nova realidade não é apenas aprender algo novo, é aprender a não acreditar em tudo que o ego diz. Na próxima vez que surgir uma oportunidade, em vez de ouvir imediatamente a voz que diz não dá, talvez você possa simplesmente perguntar: e se eu tentar? Porque às vezes a única tentativa pode mudar a sua realidade. E agora eu quero saber de você. Qual foi a vez na sua vida que você tentou algo novo e acabou dando muito certo? Escreva aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor sua mente e a realidade, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.